Todo ano dizem que a cibersegurança está no hype, até chegar o ano seguinte que parece que a hype está maior ainda. Será que isso é só moda ou o mundo digital realmente está ficando cada vez mais perigoso? E cada vez mais profissionais de cibersegurança estão sendo cada vez mais valorizados. Vamos trocar uma ideia sobre isso? Fica comigo! 100% atualizado, é ruim de aturar. Salve, hackerzada, Padilha aqui. Imagina se todo ano inventasse uma nova forma de arrombar a porta da tua casa. É exatamente isso que acontece com as empresas e pessoas que são em maioria as vítimas dos criminosos de âmbito virtual. Por isso parece que a cibersegurança nunca sai do hype. Todo ano nós temos os ataques da moda, digamos assim, né? No ano de 2020, os ransomwares que nunca deixaram de ser ameaças de alto nível atualmente, era a moda do ano. Ransomware pra lá, ransomware pra cá. Pra quem tá chegando agora e não é da área, ransomware é de um grupo de vírus específico que entra na sua máquina e vai se espalhando pela sua rede e criptografando seus arquivos, não deixando você abrir mais nada dentro da sua máquina. Você tem duas saídas: ter um backup ou pagar os criminosos para ter tudo de volta sem garantia de que de fato vão te devolver. O mais indicado geralmente é não pagar. Em 2021 tivemos os grandes vazamentos. Aquele grande vazamento de dados de 223 milhões de pessoas, incluindo nome, CPF, fotos, endereços, telefones, e-mails, score de crédito. Tivemos muitos outros vazamentos gigantes, como o do Ministério da Saúde, da Épica Data e também da JBS. Tivemos os vazamentos da Pandora Papers, né? Que chegou até a mostrar políticos que tinham contas em paraísos fiscais. O vazamento é também sim um grande problema, mas em 2021 só se falava disso. Em 2022 os golpes de Pix começaram a ficar muito famosos. Pessoas pegando um número novo com foto de algum parente e mandando mensagem para a família toda fingindo que estava numa urgência, pedindo dinheiro emprestado. Muitos sites fakes vendendo produtos conhecidos com a forma de pagamento no Pix. Muita gente com suas redes sociais invadidas também. O invasor colocava nos stories preços baratos de produtos cobiçados, o pessoal acreditava e fazia Pix pro golpista, se passando pelo dono da conta hackeada. E se pegar 2023, 24 até 25, fala-se muito sobre as variações de ataques de inteligência artificial. Golpistas que antes necessitavam ter um conhecimento técnico, agora conseguem realizar algumas situações escrevendo um prompt para o chat GPT. Muito se fala sobre aquele caso da Arup em Hong Kong, onde um funcionário foi enganado através de um deepfake, fingindo ser um dos executivos da empresa, depositando em média 25 milhões de dólares para conta de criminosos. Então assim, ataques famosos em empresas tomando prejuízos dia após dia não faltam. Talvez seja esse um dos motivos. Ok, já entendemos que existem muitos crimes no mundo virtual acontecendo e por causa disso a demanda por profissionais cresce sem parar. Isso explica bem o efeito de oferta e demanda. Mas e o tal do hype? Da onde que ele vem de fato? Obras também tem milhares acontecendo na cidade, todo dia, toda hora. Mas eu não vejo os jovens saindo da escola sonhando em trabalhar debaixo do sol na obra o dia inteiro. Claro, respeito total todas as profissões, não existe trabalho melhor ou pior. Mas se eu puder escolher, eu prefiro estar sentado no ar-condicionado do que debaixo do sol rachando. Essa é só uma preferência pessoal, explicando para não gerar mais interpretações aí sobre o meu exemplo. Já ouviu falar do efeito pop culture? A mídia e o entretenimento transformaram o hacker em um personagem mítico e misterioso ao mesmo tempo. Lembra da série Mr. Robot? O Elliot com capuz, solitário, enfrentando corporações gigantes? Ou nos filmes de Hollywood, em que o hacker sempre aparece digitando loucamente em linhas verdes no monitor e em segundos derruba um sistema bancário ou invade a CIA ou algum sistema super grande. Isso cria um imaginário coletivo de que a segurança digital é quase como viver um filme de ação. E não para por aí, as notícias também ajudam. Toda semana sai uma matéria falando: hackers roubam milhões, vazaram dados de milhões de brasileiros. Essas manchetes são feitas para causar impacto e acabam reforçando a imagem de que o hacker tem um poder quase assim sobrenatural. O resultado disso é simples: a cibersegurança ganha um status de glamour que outras áreas de TI talvez não tenham. Também temos a promessa do salário alto. Vamos ser sinceros aqui agora. Existe sim um mito muito forte de que você vai entrar já ganhando uma fortuna. Quem está começando geralmente recebe algo compatível com outras áreas de tecnologia. Nada de extraordinário. Agora, quando a gente fala de cargos mais altos, especialistas, gerente de segurança, diretor, CISO, aí sim os salários disparam e aí a cibersegurança passa a ser uma das áreas mais bem remuneradas. Para você ter uma ideia, nesse vazamento recente da Microsoft, a gente viu que os engenheiros de segurança estão entre os mais bem pagos da empresa. Só perde para os engenheiros de inteligência artificial
e para o pessoal do comercial que fecha contratos bilionários, né? Ou seja, o hype em torno dos salários é real nos grandes cargos, mas para começar não é muito diferente das outras áreas. E é justamente nessa diferença entre os salários normais de quem está começando e os salários altíssimos de quem chega no topo que entram os vendedores de curso. Eles aproveitam o hype da cibersegurança para vender a ideia de que qualquer pessoa vai começar já ganhando 15, 20 mil. Esses dias eu vi um banner escrito que ganharia 30 mil reais já de início, como se fosse só fazer um cursinho ali de 30 dias e pronto, emprego garantido, salário de luxo e vida de hacker de filme. A verdade é que isso não existe. Não é porque você fez um curso que automaticamente você vai entrar num cargo sênior. Assim como em qualquer outra profissão existe uma jornada. Você começa pequeno, vai ganhando experiência, subindo de nível até chegar nos cargos mais bem remunerados. Mas os cursos milagrosos não mostram isso. Eles só mostram o glamour da profissão, os salários do topo e escondem a realidade do começo. E aí muita gente entra na área com expectativa errada, se frustra e até acaba desistindo. Por isso eu sempre digo, cibersegurança não é um atalho para ficar rico, é uma profissão séria que exige dedicação, estudo e experiência. Quem leva a sério cresce e colhe os frutos, mas não é mágica e não é da noite pro dia. Agora tem um detalhe curioso nessa história dos cursos milagrosos. Mesmo sendo superficiais, prometendo mundos e fundos e vendendo a imagem de um falso hacker de capuz, eles têm um efeito colateral positivo, atraem muita gente para a área. O marketing agressivo, os anúncios sensacionalistas e até as promessas exageradas acabam despertando a curiosidade de quem nunca tinha pensado em trabalhar com segurança digital. Muita gente dá os primeiros passos por causa desse tipo de propaganda. Claro, a frustração vem rápido quando percebe que não é tão simples assim. Mas para uma parte desses entusiastas, a propaganda serviu como um gatilho inicial. Caramba, existe uma profissão chamada cibersegurança, eu quero saber mais disso, né? É assim mais ou menos que eles pensam. Então, mesmo que eu critique essas promessas enganosas, preciso reconhecer que esses cursos funcionam como uma vitrine e ajudam a popularizar o tema. O problema é só quando as pessoas param neles e acham que aquilo é o suficiente. A jornada real é muito maior, né? Outro motivo que mantém a cibersegurança sempre em alta é o medo coletivo. As pessoas comuns já se perguntam o tempo todo: e se clonarem o meu WhatsApp? E se vazarem minhas fotos? E se roubarem dinheiro da minha conta bancária? Esse medo não é mais só das empresas, ele chegou no cidadão comum. Todo mundo já ouviu falar de alguém que caiu em um golpe, que perdeu dinheiro, teve rede social invadida. Convenhamos, todo mundo tem algo a esconder. E nas empresas o medo é ainda maior, né? Com a multa da Lei Geral de Proteção de Dados, sofrer prejuízo milionário em poucas horas. Esse sentimento coletivo de insegurança faz com que as pessoas busquem soluções, estudem mais sobre o tema e acompanhem notícias de ataques e desse meio. E isso, claro, alimenta ainda mais a hype. Outro fator que explica porque a cibersegurança nunca sai do hype são as leis e regulamentações. No Brasil temos a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Na Europa existe a GDPR. Essas leis obrigam as empresas a protegerem dados pessoais, criarem políticas de segurança e estarem prontas para auditorias e fiscalizações. Não é mais uma questão de querer investir em segurança, é lei. E quando a lei entra em jogo, não tem escolha. As empresas precisam gastar em tecnologia, processos e profissionais especializados. Isso gera mercado, movimenta notícias e reforça a sensação de que a cibersegurança é prioridade mundial. Ou seja, não estamos falando só de hype passageira, mas de uma área sustentada por obrigação legal e regulatória. Muita gente viu na área de cibersegurança com a LGPD um terreno muito fértil. Começaram até a surgir serviços como o Pentest voltado à LGPD e coisas do tipo para arrancar dinheiro das pessoas desinformadas sobre esse tipo de serviço. Outro motivo que alimenta a hype da cibersegurança é o home office. Diferente de muitas profissões que exigem presença física, a segurança da informação pode ser feita de qualquer lugar do mundo. Com notebook e internet você já consegue monitorar sistemas, procurar por vulnerabilidades, analisar logs, caçar ameaças ou até participar
de respostas a incidentes globais. O home office hoje é um paraíso para muitos. Então, através da cibersegurança, podem chegar ao seu objetivo, que é trabalhar de casa. Olha, para ser bem sincero, eu não concordo com várias das situações que fazem a cibersegurança ficar tão famosa e sempre tão no hype aí, inclusive as que eu citei. Por minha área poderia ser mais reconhecida por outras coisas, pelos projetos incríveis que a galera desenvolve, pelas soluções que realmente protegem pessoas e empresas, e não por causa de golpes midiáticos ou por vendedores de curso que prometem um futuro que não existe. Mas a vida é assim. Hoje o que ganha destaque são os crimes, os escândalos e o marketing exagerado. E cabe a nós que trabalhamos de verdade na área continuar mostrando o lado real da cibersegurança. Sem glamour, sem mentira, mas com dedicação, conhecimento e resultados concretos. Porque no fim das contas a cibersegurança não é hype, é necessidade. Até porque ninguém hoje utiliza um aplicativo famoso sem estar bem auditado por alguma equipe de segurança. E é isso, galera, esse foi meu ponto de vista sobre por que a cibersegurança vive nesse tal de hype. Espero que tenha ficado claro que no fim das contas não é glamour, não é o curso milagroso. É uma área séria, necessária e que exige dedicação. Se você curtiu esse vídeo, já deixa o like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho porque tem muito mais conteúdo vindo por aí. E claro, comenta aqui embaixo o que você acha desse hype todo. Quero saber a opinião de todos vocês. Valeu demais, acreditada. Até o próximo vídeo. Fui!